Olá, amigo do portal Cidade Itapira. Esta é a sua TV PCI, direto do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Hoje, essa instituição centenária completa 100 anos de existência. Nós vamos conversar nesse momento com a presidente da instituição, a dona Miriam Veiga de Oliveira Santos, que vai nos contar um pouco dessa história maravilhosa desse centro espírita da cidade de Itapira. Acompanhe conosco. Aqui comigo a dona Miriam, que eu já apresentei a vocês, que é a presidente do Centro Espírita, e eu pergunto, que data é essa que está reunindo tanta gente aqui? O que foi que aconteceu há 100 anos atrás? Em 17 de setembro de 1914 foi fundado este centro por um grupo de pioneiros corajosos que enfrentaram toda a discriminação, todo o preconceito da época e, graças a Deus, de lá para cá, o centro só vem crescendo, né? E quais foram as pessoas, esses pioneiros? Esses pioneiros, eu não posso te dizer o nome mesmo, porque eu não os conheci, mas eles estão no nosso site. Nós temos toda a história do centro. O site é centroluizgonzaga.org.br e lá consta toda a história do centro. Eu posso dizer os que vieram dos 40 anos que eu estou aqui para cá, que foi o seu Joãozinho Brandão, filho, o Ironildo Bozelli, eu, o Alberto Luiz de Melo Rosato, que hoje é do Bairral, e o José Roberto Siqueira. Nós nos revezamos como presidentes nesses últimos 40 anos. E quais são as atividades principais do centro hoje em dia? O centro tem atividades doutrinárias, principalmente. Nós fazemos diversos trabalhos de evangelho, passes, nós temos cursos de estudo da doutrina, estudo de passe magnético. Nós estamos agora desenvolvendo um curso em cima disso. E nós temos a parte assistencial, que é composta por cerca de 70 pessoas, 70 famílias necessitadas. Nós assistimos, damos cesta básica, fazemos enxoval de recém-nascido. Todas as crianças que nascem não têm enxoval, o Hospital Municipal nos encaminha e elas saem daqui com o enxoval delas. E você tem assim um levantamento de quantas pessoas frequentam o centro assim de forma cotidiana? Olha, nós temos uma reunião da quarta-feira em que costumam vir cerca de 200 pessoas. Fora disso, existem reuniões nos outros dias. Eu talvez ousasse falar em 400 pessoas mais ou menos que são frequentadoras assíduas. Todas as semanas? Todas as semanas, exceto um ou outro eventual problema que tenha. Vocês têm algum projeto que está começando? Nós estamos começando com um projeto trabalhando com passe magnético. Nós estamos estudando magnetismo e que foi, desde o tempo de Mesmer, Allan Kardec que foi o codificador da doutrina, ele foi magnetizador por 35 anos. E a gente está querendo proporcionar àqueles que nos procuram uma mais efetiva ajuda. E o passe magnético está comprovado cientificamente há muito tempo que ele realmente funciona muito bem. Ele é um passe em que a pessoa irradia de si aquela força magnética que todos nós temos em direção ao paciente que está ali. Então, fora aquele misticismo que a gente falava, não, os espíritos ajudam, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, nós queremos aliar uma coisa à outra. Então, nós estamos investindo agora no estudo de passe magnético. Ok, muito obrigado. As suas considerações finais, as suas palavras para quem está nos ouvindo, isso vai ficar no nosso portal, no portal Cidade Itapira, e vai para o mundo todo. Oh, beleza. Olha, eu agradeço muito a consideração, a honra até, de estar falando para vocês, porque eu sei que vocês têm muitos ouvintes, muitos assistentes, inclusive minha neta adora o portal.
E eu quero dizer que a gente está super feliz, a gente quer convidar todos que não conhecem ainda a doutrina para virem conhecer, para virem entender mais o Evangelho de Jesus, porque nós trabalhamos em cima do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Tá certo, muito obrigado. Bom, agora está aqui conosco o senhor Ironildo Bozelli, como a própria dona Miriam já tinha anunciado, é uma das pessoas que reveza aqui na presidência, né, do Centro Espírita e é um profundo conhecedor da doutrina espírita. E eu queria aproveitar essa oportunidade para que ele nos contasse um pouco da luta que foi, não só desse Centro Espírita, né, nesse centenário, nesses 100 anos de existência, mas também da luta que foi a divulgação, né, a disseminação da doutrina espírita em nosso país. Tudo bem, Ironildo? Dá para lembrar um pouquinho dessa história para a gente? O primeiro Centro Espírita fundado no Brasil foi em Salvador, por Luiz Olímpio Teles de Menezes. Eu não me lembro a data, infelizmente não me lembro a data. E a história mostra a reação acontecida a partir do clero de Salvador, tomando drásticas providências junto aos poderes constituídos, no sentido de coibir o funcionamento, a disseminação das ideias espíritas. Foi uma época de extremas dificuldades, em virtude de uma muito alta carga de preconceito, vinda de todos aqueles que se sentiram naturalmente prejudicados pelas ideias que diferiam, de certa forma, de pontos fundamentais em que eles se baseavam. Houve um esforço denodado dessas criaturas, e vencendo esses obstáculos e levando avante a ideia e principalmente desenvolvendo atividades baseadas na solidariedade através de instituições. E eu citaria como exemplo os hospitais espíritas, que foram os primeiros hospitais psiquiátricos baseados nessa solidariedade, uma intenção de tirar as criaturas do manejo policial nas cadeias e abrigá-los numa instituição onde pudessem contar com um aparato técnico e lhes proporcionasse, de acordo com os recursos da época, tratamento para o seu problema. Esses hospitais, muito embora as pressões do movimento antimanicomial patrocinado, me desculpe, pelo PT, eles estão aí até hoje prestando um grande serviço, inclusive as mínguas, porque a remuneração que recebem ela é insuficiente para um trabalho, digamos, de excelência. Os que conseguiram buscar recursos em outras fontes conseguem sobreviver e conseguem marcar, inclusive, a sua posição como colaboradores do avanço do conhecimento em psiquiatria. No entanto, muitos sucumbiram por uma política de asfixia financeira desses hospitais, não percebendo que essa asfixia refletiu no tratamento de cidadãos brasileiros que buscaram essas instituições, buscaram e buscam. Eu conheci o trabalho bem de perto, lá, por exemplo, da Santa Carlota. E, sinceramente, um trabalho sensacional. O senhor tocou nesse assunto e eu estive lá agora no aniversário, né? E realmente eu fiquei impressionado. Não esperava ver o que eu vi lá, não. Realmente, é um trabalho muito bonito e a gente participando de certas atividades lá, a gente se comove realmente. Porque
se consegue ver a diferença do indivíduo quando ele está no início de uma internação e depois o estado que a gente o encontra lá já se preparando para retornar à vida social. É um trabalho de promoção de vida. Agora me diga uma coisa. Vocês, nessa história, não só no Brasil, mas aqui em Itapira, vocês sofreram preconceito? Olha, eu diria que sim. Inclusive, esse esforço do Bairral, por exemplo, de tentar ajudar criaturas comprometidas com drogas, ensejou aí um boato espalhado pela cidade de que o Bairral estaria trazendo a Cracolândia para Itapira. Quando não precisa trazer a Cracolândia para Itapira, que Itapira tem meia dúzia ou mais delas por aí, né? Tem para exportar, aliás. Exatamente. Então a gente percebe um certo ranço. E há inclusive o cuidado agora de fazer divulgação do hospital, porque os itapirenses não conhecem o Bairral. Quem visita lá se surpreende com o que existe ali. Porque ninguém faz a mínima ideia de como é aquela Ilha Verde, as unidades externas, o sistema de abrigar as criaturas, e pendendo mais para o lado técnico, a divisão nas unidades por perfil diagnóstico. São todos avanços que foram objeto até de aplauso por autoridades em psiquiatria da USP e da Unifesp. Mas aí eu sou obrigado a te fazer uma provocação, porque eu acho que o trabalho do Bairral está acima de qualquer comentário, de qualquer avaliação, mas a gente percebe que ele ficou à parte da comunidade, né? Quer dizer, a cidade realmente não conhece o trabalho. Como não conhece o trabalho lá da Santa Carlota, né? E o senhor não acha que o Bairral deve ter uma grande instituição como essa, ela deve ter uma boa relação com a comunidade, até para evitar a ação desses preconceitos. O senhor não acha que o Bairral precisa se abrir um pouquinho mais? Está se pensando nisso, inclusive essas publicações no jornal já é uma tentativa de começar a chegar mais perto do público. Agora, as pessoas têm toda a liberdade. A gente não pode atender lá um mutirão que vá visitar, mas as pessoas interessadas podem entrar em contato e a instituição tem o maior prazer em levar o pessoal, conhecer, descrever, responder perguntas, esclarecer dúvidas. É preciso um pouco de iniciativa do pessoal também para se interessar, né, em conhecer. Nós podemos até combinar depois, eu não sei com quem é que a gente pode falar, mas a gente pode até pensar em fazer algum trabalho nesse sentido, programar uma visita, como fez o Cristália recentemente, né? Chamou a imprensa da cidade, chamou todo mundo para conhecer o laboratório Cristália, que também é o mesmo caso, né? Muita gente, a gente não tinha noção do que era o laboratório, a grandeza daquilo lá. Então, eu quero dizer o seguinte, que da nossa parte nós estamos aí à disposição, tá? A gente pode fazer isso de uma forma organizada, né? Sem atrapalhar a atividade da instituição, mas sempre que vocês se estão planejando isso, conte conosco. Pelo menos com o portal, com o Jornal da Cidade, e acredito que os outros jornais da cidade também, a Rádio Clube também, se colocaria à disposição. Uhum. Esse é um aspecto que tem que ser desenvolvido. Realmente a gente sentiu que o pessoal não tem muita noção do que acontece ali, do que o Bairral conseguiu até hoje, do que ele faz. Nós temos pesquisa ali dentro, nós temos agora residência oficial. Agora no mês de fevereiro nós formamos os primeiros 4 residentes em psiquiatria, especializados em psiquiatria, e são admitidos mais 8 por ano agora. De forma que depois de 3 anos nós teremos constantemente 24 residentes dentro do hospital, se preparando para a especialidade de psiquiatria.
Bom, esses 100 anos do Centro Espírita, porque tudo começou Aqui. há 100 anos, né? Aí, o que veio? Veio, isso no que eu me lembro, eu queria que o senhor completasse. Veio o Bairral, veio mais recentemente a Carlotinha, mas também tinha lá o Lar Gracinda. O que mais que nasceu aí? O Allan Kardec, ele era um departamento desse centro. Era Asilo Espírita São Luís Gonzaga, na época. Em 71, se a minha memória não falha. Ele foi desmembrado e se criou uma entidade autônoma, que é a Casa de Repouso Allan Kardec. Mas ele era um departamento daqui. Teve outro departamento daqui que foi extinto, que era o Ambulatório Hilário Silva. A partir do momento em que o próprio Bairral organizou o seu laboratório, o Hilário Silva perdeu o efeito, então ele foi extinto. O Lar Garcida Batista também começou com o pessoal daqui. As instituições principais, o Bairral surgiu aqui. Inclusive nós temos aí nas fotos o Américo Bairral, e algumas das fotos ele já tinha conhecimento do mal que o acometia, e ele tirava fotografia apontando para o pescoço. Ele estava apontando o local onde tinha o linfonodo afetado ali. Teve um problema linfático, se não me engano, e foi fatal para ele. 30 e poucos anos ele partiu. Ele idealizou o hospital, mas ele, infelizmente, ele não teve ocasião de ver o início. Quem começou foi o casal Onofre e Gracinda Batista. Inclusive, abrigando até em sua casa pacientes. Há uma história interessante de um filho que foi para Santos tentar a vida lá, e não deu certo. 6 meses depois ele voltou para casa e a cama dele estava ocupada com um paciente. Como a gente vê, né, esses 100 anos do Centro Espírita Luiz Gonzaga produziu instituições aqui para a cidade de Itapira, e esse grupo, né, que vem aqui trabalhando semanalmente, produzindo projetos, né, não só de apoio às pessoas, né, no campo espiritual, mas também atendendo questões sociais e de saúde. E no caso do Bairral, não é só Itapira, né? Quer dizer, atende o Brasil todo, é conhecido internacionalmente, né? Tem atendimentos até de outros países. Nós temos um elemento dos Estados Unidos interno aí. O pagamento é feito em dólar. Isso é muito bom. Bom, senhor Lindo, obrigado aqui pelas palavras e as suas palavras finais, vamos dizer assim, uma mensagem que vai entrar para a internet, e entrou para a internet e vai para o mundo todo, né? Apenas vão nos permitir essa felicidade que nos invade na data de hoje, porque nós estamos vendo, segundo eu citei na rápida fala, a semente que foi plantada naqueles tempos tão difíceis se tornou uma árvore frondosa e que hoje está fazendo 100 anos de trabalhos desenvolvidos ao longo do tempo, em obediência aos aspectos principalmente evangélicos da doutrina espírita. Ok, e pronto para mais 100. A gente espera que daqui a 100 anos exista alguém que esteja vivendo as emoções que nós estamos vivendo hoje. É isso aí, muito obrigado. Estamos aqui agora com o empresário Oceano Vieira de Mello, que se apresentou neste centenário do Centro Espírita Luiz Gonzaga, fazendo uma palestra. Ele é um pesquisador da doutrina. Eu gostaria que ele desse para a gente uma resumida, né, daquilo que o senhor passou para esse público hoje. O resumo é uma gravação que nós descobrimos. Essa gravação, ela foi realizada em Pedro Leopoldo, na cidade de Chico Xavier, em 1955. É uma gravação de uma reunião mediúnica,
onde um jornalista português vem ao Brasil. O sonho dele era vir ao Brasil para escrever um livro sobre o movimento espírita brasileiro. Ele tinha uma revista onde vários correspondentes no mundo inteiro escrevia para a revista, ele traduzia, portanto era um intelectual que falava mais de 6 idiomas. E a esposa dele, que era o grande sustentáculo moral dele, em todos os sentidos, ela morre, ela falece e, logicamente, ele perde o chão com a morte dela. O nome dela é Maria Gonçalves Duarte Santos, que ele a chamava de Lia. Essa senhora, ela desencarna em 1950. Ele, 2 anos depois, ele se casa novamente com uma senhora chamada Maria Raquel Duarte Santos. Em 55, 5 anos depois que a Raquel, aliás, que a Maria Gonçalves morre, ele realiza o grande sonho dele e vem para o Brasil, escrever o livro dele e, logicamente, ele vai até Pedro Leopoldo visitar Chico Xavier. Só que na época, a grande novidade tecnológica era um gravador de rolo, esses gravadores que a juventude de hoje não conhece, nós conhecemos, né? E ele grava uma sessão mediúnica com Chico, o Emmanuel autoriza ele a gravar uma sessão mediúnica. Por quê? Porque a esposa dele, na frente, comparece ao Centro Espírita Luiz Gonzaga com mais 16 espíritos amigos dele, parentes dele, e o Chico vai descrevendo um a um o nome, a roupa, como é que é o cabelo dele, como que é a barba, como que é o bigode, se aquela pessoa, por exemplo, o Isidoro, ele escreveu 6 cartas para uma das pessoas que comparece, e essa pessoa comparece com as cartas. Quer dizer, ela traz do plano espiritual as cartas que o Isidoro escreveu para ele quando ele estava na Terra, quando ele estava vivo. E era um problema muito sério que só quem sabia era o Isidoro. Então, são revelações novas que nós estamos tendo através da tecnologia de 60 anos atrás. E essa gravação nós a descobrimos em Portugal. E editamos, logicamente, restauramos e estamos apresentando no Centro Espírita como a prova material da imortalidade. Ok. Conversando com o senhor Ironildo, ele falou muito da luta, né, para a disseminação da doutrina espírita, do preconceito, né, que acabou sendo instalado. Você estudou alguma coisa sobre isso? Sim, a gente sabe, como estudioso da doutrina, como pesquisador, mas isso na realidade são coisas muito do passado, né? Nós tivemos realmente casos assombrosos, não de assombração, mas de agressão até física, pela pessoa ser espírita. Agora, o que é muito interessante é que o espírita, desde o nascimento da doutrina espírita, são pessoas de um nível intelectual muito alto, porque ele se converte ao espiritismo primeiro pela razão e por conta própria, através de leitura, através de esclarecimentos. É ele que se convence. Ou seja, não é uma herança. Não é praticamente não existe uma herança, não é uma herança cultural. É uma descoberta cultural. A doutrina espírita, eu costumo até parafrasear um grande um escritor espírita chamado professor Clóvis Tavares, da cidade de Campos. Ele falava o seguinte, que a doutrina espírita é um conjunto de sabedorias para que as pessoas descubram ela. São sabedorias que você descobre. Se eu falar para o senhor que a palestra daqui de hoje era maravilhosa para o senhor, é normal, tá bom, é maravilhosa, mas e daí? Então eu tenho que descobrir, você tem que descobrir, como eu descobri. E a doutrina espírita nos ensina a jamais convidar alguém para ser espírita. Principalmente largar a religião dela para vir ser espírita. Isso é mal educado. Certo. E qual é a mensagem que você deixa para o público internauta?
Bom, aqui de Itapira, eu diria, o nosso muito obrigado. Nós produzimos aqui o filme A Vida Continua, com a ajuda do Hospital Américo Bairral, que é uma referência no mundo inteiro. O Américo Bairral, a cidade de Itapira praticamente cresceu em torno do Américo Bairral. E para quem não sabe, o Hospital Américo Bairral, ele foi construído pelos idealistas dessa casa, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que hoje está fazendo 100 anos. O Bianchi, o Firmino, o Bairral, né, o que deu o nome ao hospital, são idealistas que nós abraçamos, respeitamos, e porque existiu esses homens tão maravilhosos, é que a gente, quando toma conhecimento da vida deles, a gente também impulsiona o nosso ideal espírita, sem ofender a ninguém, logicamente. Muito obrigado e bom trabalho nas suas pesquisas, que elas avancem cada vez mais. Muito obrigado. Bom, assim, prezado internauta da TV PCI, encerramos a nossa cobertura desse evento que comemorou 100 anos do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Até uma próxima oportunidade.